Nessa guerra que a gente tem visto aqui no futebol brasileiro, com alguns clubes claramente se preocupando principalmente com a vida e com a segurança, colocando a volta do futebol brasileiro de lado enquanto não houver segurança de fato para que isso aconteça, e por outro lado, outros clubes e outras diretorias, porque o clube não fala sozinho, é uma entidade silenciosa, quem fala por ele são os seus mandatários e diretores, isso é muito importante deixar claro. Por outro lado, outras diretorias manifestam no sentido completamente contrário, colocando a volta do futebol a qualquer custo como prioridade, porque, em primeiro lugar, nas suas opiniões, estão as finanças dos seus clubes e não necessariamente a segurança dos jogadores e de tudo que envolve o futebol. E um desses clubes que defende o retorno rápido do futebol brasileiro é o Flamengo, a diretoria do Flamengo, aquela mesma do Ninho do Urubu, que tem enfrentado problemas para ressarcir a família de vítimas, tudo mais, que a gente tanto bateu na tecla ao longo do ano passado inteiro, né? E não parece que é proibido falar isso aqui, porque os flamenguistas te jogam pedra como se você estivesse falando mal da instituição e não de apenas um diretor. Hoje também é muito difícil falar mal da direção do Flamengo, porque essa mesma direção do Flamengo, que é a favor da volta do futebol a qualquer custo, que se envolveu nesse caso do não pagamento a muitas famílias de vítimas no Ninho do Urubu, é a mesma diretoria que está fazendo o torcedor do Flamengo muito feliz dentro do campo, com contratações que estão dando certo, com manutenção de um técnico muito bom, com o futebol vistoso, com títulos conquistados. Então, falar mal desse cara que está proporcionando para muita gente, para a maior torcida do país, uma felicidade muito grande, é pedir para ser atacado, porque o torcedor não consegue se desvincular da paixão que ele tem pelo seu clube e também da questão com relação às prioridades no sentido administrativo do clube como um todo, ou de decisões boas ou não, até mesmo humanitárias, como mais uma vez falo dessa questão do Ninho do Urubu e hoje mais propriamente na questão do Covid-19 e das precauções que o Estado, o clube, as federações, a CBF tem que tomar para que o futebol volte apenas quando ele tiver que voltar, quando ele tiver segurança total para fazer isso. E aí, nesse sentido todo, eis que recebemos uma notícia muito triste, que é o falecimento aqui do massagista do Flamengo. O nome dele é José Luiz Domingos, que era massagista do clube por 40 anos, estava na faixa de risco, 69 anos, e faleceu com Covid-19. Ou seja, 68 anos, perdão, e faleceu agora, nessa última segunda-feira, no dia que eu gravo esse vídeo, data de hoje, aos 68 anos de idade. Vou dizer o quê? O clube desse célebre aqui, funcionário que tanto tempo colaborou com o time, está querendo voltar, está querendo expor todas as pessoas ao risco. Mas vamos tomar todas as medidas de precaução e não sei o quê. Se nem com o futebol parado, ele estava na sua casa, ou seja, ele conseguiu se livrar da doença, quanto mais trabalhando. É óbvio que quando você voltar com todas as medidas de precaução que você pode fazer, você vai colocar muitas pessoas ao risco. Porque é impossível todas essas medidas de precaução serem 100% efetivas. Senão não existiria quarentena em país nenhum do mundo. Senão não existiria lockdown em nenhum país do mundo. Era só todas as empresas do mundo inteiro tomarem todas as medidas de precaução que o mundo estaria normalmente, a economia estaria rodando perfeitamente no mundo inteiro. Mas por que isso não dá? Porque não existe medida 100% certa de que alguém não vai pegar esse maldito vírus. Isso não existe. A única medida que também não é 100% certa, porque as pessoas ainda precisam sair de casa, ainda que seja para ir para a farmácia, ainda que seja para ir ao supermercado, ainda que sejam os trabalhadores de segmentos fundamentais da sociedade que não podem parar, essas pessoas continuam saindo de casa e ainda assim correm um risco muito grande de pegar esse maldito vírus. Ou seja, mesmo com todas as medidas de precaução, estou falando de lockdown, estou falando de quarentena, você ainda corre o risco de pegar o vírus. Quanto mais se você afrouxar tudo. Vou falar de Alemanha aqui hoje e o que eles estão passando com a questão do afrouxamento
por lá, já que eles conseguiram controlar bastante bem a doença, e o quanto esse afrouxamento vem preocupando os próprios alemães com relação à possível volta da Bundesliga, que estava praticamente certa. Vou falar a respeito disso. Então, em todo esse cenário caótico, a gente viu aqui na prática o falecimento de um funcionário do clube, que não estava trabalhando. Portanto, é uma situação muito complicada e nesse momento deveria ser a gente pensar mais no outro e não em nós mesmos. Como eu falei, aqui no canal para mim é muito importante que o futebol volte. Eu estou na minha casa aqui relativamente seguro, fazendo a minha quarentena. Seria muito legal ligar a televisão e ver meu time jogar, ainda que sem público, ainda que fosse por espectadores da TV. Mas isso movimenta muitos profissionais, os profissionais do futebol como um todo de um clube, os profissionais de imprensa que cobrem isso. E repito, com todas as medidas de precaução, é muito difícil você simplesmente tirar o risco de todo mundo. Pelo contrário, você está fazendo com que essas pessoas trabalhem num trabalho que não é essencial para a sociedade, o futebol. Ele movimenta empregos, movimenta o PIB de um país, movimenta, assim como várias outras áreas da sociedade movimentam também, e são muito importantes que elas voltem num curto espaço de tempo. Mas elas vão voltar num curto espaço de tempo quanto mais a gente aderir à coisa da quarentena, a coisa de ficar em casa. Então, se você quer que o futebol volte logo, se você quer que a economia volte logo, é importante que você defenda medidas políticas, medidas governamentais que promovam um aumento exponencial da quarentena por agora, para assim controlarmos, depois podemos discutir reabrimento das sociedades, de todas as questões econômicas do país. Ou seja, esse é o único caminho que tem se tornado efetivo na sociedade de vários países. Não a volta a qualquer custo. Enfim, muito triste, tenho que dar essa notícia aqui, falar a respeito disso, e só lamentar a posição do Flamengo como um todo e de outros clubes, como por exemplo do presidente do Internacional. Falamos aqui a respeito disso ontem na live, que você não viu. Se você não viu, te convido a assistir, vou colocar o link aqui na descrição. A gente ficou aqui 1h30, eu e o Felipe, respondendo vários comentários e discutindo sobre a possível volta do futebol brasileiro e mundial. Enfim, a gente tem muitos outros assuntos para falar aqui, porque, como eu falei, a Alemanha, que é o país que se manifestou para a volta mais rápida do futebol lá na Europa, porque foi entre os seus países vizinhos o que melhor controlou a questão do vírus. Os clubes já voltaram a treinar nessa semana, já tem aí a metade de maio pré-definida para a volta da Bundesliga, a primeira divisão alemã, e tudo parece caminhar muito bem, mas com o afrouxamento das medidas de prevenção contra o novo coronavírus, a curva voltou a aumentar na Alemanha. Isso tem preocupado demais o governo no país, e não se surpreenda se a data para a volta da Bundesliga novamente se alterar, ou se até mesmo ela for cancelada. É claro que ninguém fala sobre isso agora. Não há uma previsão nesse sentido. A previsão é que vai voltar mesmo na metade de maio. Mas tudo pode acontecer, porque as movimentações que esse vírus faz ao redor do mundo é muito rápida. Como a disseminação é muito rápida, uma semana pode mudar o cenário de qualquer país. Então, como reconheço as políticas alemãs como muito sérias, não imagino que, se a coisa estiver muito preocupante, eles vão voltar com o futebol por lá. Então a gente tem que começar a ficar de olho. E também precisamos falar aqui a respeito do Salomon Kalou, jogador ex-Chelsea, que está no Hertha Berlim, que foi suspenso do clube, porque no dia da volta dos treinamentos, ele fez vídeos, seu celular lá filmando, fazendo seus stories, tomando uma série de medidas individuais ali, não preventivas, ou seja, dando a mão para os jogadores, invadindo o exame de um companheiro de equipe que fazia o teste do coronavírus. Então isso foi pro ar, ele mandou para a internet, o clube o puniu, a liga cobrou fortemente o jogador e ele está proibido de treinar pelo clube e de jogar por tempo indeterminado. Tamanha a preocupação dos clubes alemães e da própria Federação Alemã com relação a todas as medidas de precaução serem tomadas sem nenhuma brecha para nenhum tipo de dúvida, né? Mas a gente tem que lembrar que os clubes, por mais sérios que eles sejam, e a federação, por mais sério que ela seja,
eles não podem enclausurar esses jogadores. Eles têm que voltar para casa deles. Eles têm uma vida. E nessa volta para casa deles, eles lidam com outras pessoas da sua família que eles necessariamente não podem controlá-las. Se uma pessoa X resolve não respeitar essa quarentena e acaba no convívio trazendo para esse jogador, ele pode, mesmo tendo feito o teste, porque o teste não é instantâneo. Se o teste fosse, por exemplo, todo mundo vai para o clube, todo mundo faz o teste todo dia e vê se deu positivo ou negativo. Quem deu positivo está automaticamente afastado, em quarentena, fica lá os seus 14 dias fazendo. Não é assim, o teste demora para sair. Então até sair o resultado do teste, digamos, eu fiz o teste hoje, não tenho coronavírus, o teste dá negativo. Durante a semana eu começo a treinar normalmente, certo? E aí eu posso pegar esse teste durante a semana da minha família e levar para o clube e espalhar para todos os jogadores. E o meu teste, que nem saiu ainda, pode continuar dando negativo quando sair, porque eu fiz lá atrás. Então a gente tem esse problema da qualidade do teste. Então ainda é muito difícil você falar que é totalmente seguro, porque esses jogadores vivem com suas famílias, vivem com pessoas que a gente não conhece, que continuam se socializando muitas das vezes. É claro que em alguns países a respeitabilidade com relação à quarentena é muito maior do que aqui no Brasil, mas ainda assim há esse risco. Então a gente vê, se com um cenário de quarentena aqui no Brasil, se com um cenário que o futebol parou, o massagista do Flamengo acabou de falecer, quem dirá com o futebol rolando normalmente? É muito perigoso. Enfim, passando para outros países, na Espanha, o presidente da La Liga já falou que a La Liga deve voltar em junho, ou seja, os clubes já começam a voltar a treinar esse mês, nas próximas semanas, já começam a se tornar liberados pelo próprio Ministério da Saúde espanhol, pelo governo espanhol, para voltar aos treinamentos com todas as medidas de precaução, e a previsão é que eles voltem a jogar em junho. Já em Portugal, que era uma outra liga que eu fiquei devendo aqui, a previsão, segundo o primeiro-ministro português, é para dia 30 de maio, já desse mês agora, já que Portugal eles estão conseguindo controlar bem também a questão da disseminação da doença. Mas aí que tá, se você for pegar, hoje é 4 de maio, estou gravando esse vídeo. 30 de maio é muito distante, a gente não sabe como vai estar o mundo até lá, como vai estar Portugal até lá. Então essas previsões que olham lá na frente, coisa de 30 dias para frente, por mais que a gente precise informá-las, que são as previsões oficiais de quando esse futebol, os campeonatos vão voltar, etc., são previsões, não vou dizer irresponsáveis, mas muito incertas, porque tudo pode mudar no intervalo de 5 dias em qualquer país no mundo, é assim que o vírus se comporta. Portanto, pode ser que isso não se concretize, pode ser inclusive que a própria Bundesliga, que estava planejada para voltar agora na metade de maio, não volte. Ou que aconteça inclusive o pior, ela volte, aconteça alguns casos de Covid entre os jogadores ou entre profissionais dos clubes profissionais da Alemanha, e se perceba que não foi a melhor atitude possível para aquele momento, e aí se cancele novamente de uma vez por todas. Pode acontecer também, o que deixaria, se tratando da Alemanha, um dos países que melhor controlou a questão do vírus, deixariam os outros que sofreram muito mais, com muito mais receio de fazer voltar ao futebol. Então, é uma situação ainda muito complicada e que pouca gente sabe. A questão é, no Brasil, sendo um dos piores países, e quem assistiu a live de ontem do Átila Yamarino, eu obviamente vi depois, porque no momento da live do Átila, eu estava em live aqui junto com o Felipe no canal, mas assisti depois, e ele fala que hoje o Brasil caminha para ser um dos piores países do mundo, já é um dos piores países do mundo com relação ao número de testes que é feito, e caminha para ser um dos piores países do mundo com o número de casos e número de mortes num futuro próximo, aí, pelo menos entre os próximos 2, 3 meses. É muito assustadora a situação do Brasil justamente por causa das políticas que não adota de quarentena e principalmente de lockdown em várias cidades desse país que vem já começando a ver o seu sistema de saúde completamente entupidos. Isso significa que se você quebrar um braço, você não vai ter atendimento. Mesmo com todo o dinheiro do mundo que você tenha, cara. Imagina uma situação dessa. E quebrar um braço pode ser até uma coisa tranquila. Você quebrou o braço ali, você vai sofrer e tal. O máximo que pode acontecer ali é ou você ter que amputar o braço ou ter que cauterizar, mas você vai ficar vivo. E se for uma doença mais grave que você tenha e não puder ser internado, atendido porque os hospitais, o hospital da sua região está completamente entupido?
Ah, não, mas tudo bem, cara. Você tá em casa lá morrendo, mas você vai assistir o futebol pela TV, você vai ver o seu time jogar. Que maravilha, hein? É isso que você quer? É difícil. Então, nesse cenário que a gente caminha aqui no Brasil com uma curva completamente vindo em derrocada, grandiosa, de casos cada vez mais aparecendo, se fala de volta de futebol, clubes voltando a treinar, como por exemplo o Grêmio voltando a treinar, próprios times do Rio começando a se preparar para a volta aos treinos essa semana, com gente morrendo, cara. Funcionário do time morreu e o time está se preparando para a volta aos treinos. O que é isso? Aonde que nós paramos? O que esse país virou? Não é tentativa de lacração, não é tentativa de estar correto, é apenas a indignação. Se indignar com o fato de as pessoas simplesmente não se importarem com as vidas umas das outras, cara. Não tem questão de partido político aqui, de ser de esquerda ou de direita. Porque vários, pode me chamar de esquerdista, mas vários países cujos governos de direita têm tomado muitas precauções e testado muito. Então não tem nada a ver com questão partidária, só no Brasil se politiza uma situação que é entre vida ou morte. Isso é muito triste. Mas enfim, lamento aqui o falecimento do massagista do Flamengo mais uma vez, a família, meus pêsames, e tomara que a gente seja sábio para fazer todas as precauções possíveis e que o futebol seja apenas uma parte desse contexto e que volte apenas quando a situação se normalizar. Repito, para mim seria muito bom para o canal, muito bom como um todo, né? É meu ganha-pão aqui falar de futebol. Com futebol parado, obviamente, a gente não tem a mesma relevância. Mas isso não pode estar em primeiro lugar, que é a vida de muita gente. Então, isso é preciso ser respeitado. Então, esse é meu posicionamento de hoje. Deixa o like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.